Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 2. Versos 1 e 2 do Salmo 2. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamai o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que se não irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Amém. Os versos de 1 a 3, ele diz que os gentios se enfurecem e imaginam coisas vãs, coisas que não têm sentido. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, e dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas amarras. Este salmo, ele fala de uma conspiração que existe neste mundo, dos reis da terra contra o ungido. Pai, abre os nossos olhos para que a gente veja a tua pessoa, a pessoa do teu filho. Vem revelar o teu filho em nós. A imagem da semana para mim, que foi mais marcante, não foi das Olimpíadas. Não foi da vitória do Brasil, nem da vitória do vôlei hoje. Nem tampouco a dos nadadores americanos. O Ryan Pinocchio. Não foi nada do que aconteceu. A cena mais impressionante para mim foi daquele menino de Alepo. Aquele menino de 5 anos de idade, Omron Daknesh, ferido na cabeça, sangrando, retirado dos escombros de uma guerra
tem mais de 2000 anos. Para ser mais preciso, quase 2350 anos. Essa guerra está narrada aqui no livro de Daniel, no capítulo 11. Alguém me perguntou, mas por que você está entrando nesse livro com esses detalhes históricos? Porque o que Deus escreveu, olha a cena do menino. Essa imagem, ela é marcante. Ele tem 5 aninhos. Só na cidade dele, em Alepo, já foram mais de 150 mil pessoas mortas. Alepo é uma cidade do século 11º antes de Cristo. É uma cidade importantíssima dentro da ligação entre o rio Eufrates e o mar Mediterrâneo. Foi ali em Alepo, naquela região, que se estabeleceu um dos reinos dos Seleucidas. Está sendo narrado aqui no livro de Daniel. Seleuco I Nicator foi um dos generais de Alexandre, e juntamente com Ptolomeu I Soter. Agora vocês prestem bem atenção nas palavras. Seleuco, ele é chamado de Nicator. Vocês viram nas camisas da seleção olímpica brasileira o sinal daquilo que a gente chama de Nike. O nome grego é Nike. Inglesizou-se a palavra e diz Nike, mas na verdade é Nike, a deusa da vitória. Nicator. Seleuco Nicator, ele é filho de Antíoco e Laodice. Laodice foi que deu origem ao nome de Laodiceia. A cidade que tem toda uma contextualização para o nosso tempo. Segundo a lenda, ela teve um encontro com Apolo. E Apolo gerou Seleuco Nicator, que era um semideus. Ele foi um dos generais de Alexandre, tem mais ou menos a mesma idade, um pouquinho mais velho, e juntamente com Ptolomeu I, que eram amigos, eles fizeram parte dos 12 grandes generais de Alexandre. E com a morte de Alexandre, esses generais começaram a se digladiar, a guerrear, sobrando 4. E 2 deles eram muito amigos. E aí a gente vai entender por que a Bíblia vai contar isto. Que era o Ptolomeu e o Seleuco. Possivelmente, eles eram amantes. Mas na Grécia Antiga, vocês sabem que o Alexandre também tinha os seus amantes, não só um. Na Grécia Antiga era muito comum.
E houve uma rivalidade entre eles na divisão. Um ficou no norte, Síria. Outro ficou no sul, Egito. E esta guerra determina isso que nós vimos essa semana no rosto deste menino Omron. Não é uma guerra qualquer. É uma guerra da conspiração dos reis contra o ungido. Os reis da terra. Nós vamos ler Daniel capítulo 11, do verso 2 até o verso 20. Dodô vai ler e depois eu vou passar um pente fino em cima do texto. Agora eu te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis se levantarão da Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e tornado forte por suas riquezas, empregará tudo contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Mas no auge o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu. Mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora de seus descendentes. O rei do sul será forte, mas também um de seus príncipes, este será mais forte do que ele, e reinará, e será grande o seu domínio. Mas ao cabo de anos, eles se aliarão um com o outro. A filha do rei do sul casará com o rei do norte, para estabelecer a concórdia. Ela, porém, não conservará a força do seu braço, e ele não permanecerá, nem o seu braço, porque ela será entregue. E bem assim os que a trouxeram, e seu pai, e o que a tomou por sua naqueles tempos. Mas de um renovo da linhagem dela, um se levantará em seu lugar, e avançará contra o exército do rei do norte, e entrará na sua fortaleza, e agirá contra eles e prevalecerá. Também aos seus deuses, com a multidão de suas imagens fundidas, com os seus objetos preciosos de prata e ouro, levará com despojo para o Egito. Por alguns anos, ele deixará em paz o rei do norte. Mas depois este avançará contra o reino do rei do sul, e tornará para a sua terra. Os seus filhos farão guerra, reunirão numerosas forças. Um deles virá apressadamente, arrasará tudo e passará adiante. E voltando à guerra, a levará até a fortaleza do rei do sul. Então, este se exasperará. Sairá e pelejará contra ele, contra o rei do norte. Este porá em campo grande multidão, mas a sua multidão será entregue nas mãos daquele. A multidão será levada, e o coração dele se exaltará. Ele derribará miríades, porém não prevalecerá. Porque o rei do norte tornará e porá em campo multidão maior do que a primeira. E ao cabo de tempos, isto é, de anos, virá à pressa com grande exército e abundantes provisões. Naqueles tempos se levantarão muitos contra o rei do sul. Também os dados à violência dentre o teu povo se levantarão para cumprirem a profecia, mas cairão. O rei do norte virá, levantará baluartes e tomará cidades fortificadas. Os braços do sul não poderão resistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força para resistir. O que, pois, vier contra ele, fará o que bem quiser, e ninguém poderá resistir a ele. Estará na terra gloriosa, e tudo estará em suas mãos. Resolverá vir com a força de todo o seu reino, e entrará em acordo com ele.
Lhe dará uma jovem em casamento para destruir o seu reino. Isto, porém, não vingará, nem será para a sua vantagem. Depois se voltará para as terras do mar e tomará muitas, mas um príncipe fará cessar-lhe o opróbrio, e ainda fará recair esse opróbrio sobre aquele. Então voltará para as fortalezas, a sua própria terra, mas tropeçará e cairá e não será achado. Levantar-se-á depois, em lugar dele, um que fará passar um exator pela terra mais gloriosa do seu reino, mas em poucos dias será destruído, e isto sem ira nem batalha. A gente lê, parece que está lendo grego. Mas isso aí está todo o detalhamento da história. Tem alguns estudiosos da Bíblia que acreditam que este texto de Daniel não foi de Daniel. E foi um texto escrito bem depois da história. Só que a gente tem visto manuscritos bem antigos referindo-se a esse texto com o seu detalhamento. Ele está falando aqui, vamos para o versículo 2. O versículo 2 fala de 4 reis da Pérsia. Nós estamos aqui com Daniel no reino de Ciro. Aí vocês, quando quiserem estudar história, é bom estudar história para a gente saber. Porque a Rede Globo não existe por acaso. Nem a CNN. Nem o sistema de comunicação do mundo. Isso tem uma conspiração que faz parte dela. Eu fiquei tão grato a Deus ontem, depois do jogo, eu nem assisti o jogo todo, porque eu comecei a perceber. Na minha rua teve um assalto, e depois eu vi que minha pressão estava ficando meio alta, e eu, com aquela questão, nem assisti o jogo. Mas eu vi os comentários de alguns jogadores, e vi um comentário assim que me encheu o coração, de uma ovelha nossa que faz parte da seleção, que é o Rogério Micali. Nós tivemos oportunidade de tê-lo aqui, ele me chama de meu pastor. Eu vi quando ele foi dar o seu testemunho do jogo, que ele colocou o Senhor em primeiro lugar. Isso é importante. Até aquela faixinha da cabeça do Neymar, 100% Jesus, se não é ou não é, isso aí cada um vai dar conta. Mas ali é um testemunho que pelo menos ofende a muita gente que não quer saber desse Cristo. Que existe uma coisa grande sobre isso. Mas esses 4 reis, eu estava dizendo, aqui nós estamos no tempo de Ciro, o grande, o homem que Deus levantou para libertar o seu povo do cativeiro babilônico. Ciro é chamado no livro de Jeremias e no livro de Isaías de meu servo, meu ungido. Porque Deus usa quem Ele quer. Ele é soberano. Ele usa uma jumenta, Ele usa um peixe, Ele usa qualquer um. Para os seus objetivos de salvar os seus. E o Senhor, então, deu a Daniel, através do anjo, um detalhamento da história. Aqui no verso 2, ele está mostrando que a Pérsia, ele está dizendo aqui que agora eu te declararei a verdade. Se a gente voltar lá para o capítulo 10, ele fala da escritura da verdade. Tudo quanto foi escrito de Deus é verdade. Deus não mente e não usa palavras vãs, palavras bobas. O que ele diz está dito. E eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia. Estes reis que se levantaram na Pérsia foram Cambises, filho de
Acabei de dizer o nome do cara. Ciro. Depois houve um pseudo-Smerdes, um falso. Depois veio Dario primeiro. E esse quarto que ele fala aqui, que se tornará forte, foi Xerxes, ou Assuero, da rainha Esté, que teve 120 províncias, que ia lá da Índia até a África. Foi um rei muito rico, talvez um dos mais ricos, que tentou terminar Persépolis. Quando você tiver tempo, vá ao History Channel, procure ver a história de Persépolis, a cidade que o filho de Xerxes acabou terminando, ou tentando terminar, que foi Atarxerxes, o rei que assinou o decreto para a reconstrução do templo e que é a contagem dos anos da 70ª semana, que nós lemos no capítulo 9 de Daniel. Depois destes reis que iriam aparecer, apareceria um quarto, quer dizer, um quinto rei aí que vai aparecer, que vai quebrar a hegemonia da Pérsia. Foi Alexandre, é o versículo 3, vamos ver os versículos 3 e 4. 3. Depois se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Ninguém conquistou com tanta fúria, tanta gente, ele com um exército bem menor, ele dominou Dario III e acabou, e dominou e chegou ao poder, e morreu muito jovem, com quase 33 anos, lá na Babilônia. E aí o verso 4 diz que houve um fragmento do seu poder. Diz que no auge do seu reino, será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu. Mas não para a sua posteridade. Nenhum dos filhos de Alexandre, nem irmão, até a sua mãe mandou matar os netos. Era uma conspiração dentro de outra conspiração, porque quando Deus dá uma revelação, aquilo vai se cumprir. Não é? Segundo, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora dos seus descendentes. Foi aí que os 12 generais brigaram, e depois repartiu entre 4. 4, o seu reino foi dividido para o Egito, que é chamado de Sul, para a Síria Babilônia, que é chamado de Norte, para a Ásia Menor e Grécia, Leste e Oeste. O governante do Egito era o rei do Sul, enquanto o governante da Síria e da Babilônia é o rei do Norte. Toda vez que você agora lê rei do Sul e rei do Norte, você bota Síria no Norte, Egito no Sul. Aí você vai começar a entender os Seleucidas e os Ptolomaicos. Aí você vai entender, se quiser ver história, os Césares, como é que apareceu, como é que foi Cleópatra, o que era, de onde vinha. Está tudo detalhado nesse processo. Né? A guerra entre Síria e Egito é uma guerra de
um sentido humano, de um sentido da humanidade, do humanismo contra o Cordeiro. O Seleuco I, o Nicator, ele morreu já com 80 anos numa Olimpíada, em Alepo. Quando o Pierre Coubertin, o chamado pai das Olimpíadas modernas, que era um Illuminati, dirigido por um processo de construção de um pensamento para distrair o povo de Deus da revelação de Deus, tirar o povo da igreja. Hoje tem muita gente que está assistindo o final das Olimpíadas, com certeza. Não vamos aqui passar pano. Por quê? Porque isto é o entretenimento e a emoção governando a fé e a razão. Foi lindo, ninguém vai discutir, foi linda a abertura das Olimpíadas no Rio de Janeiro, foi um show à parte. Pero há um processo filosófico e político por trás que é preciso discernimento do espírito para a gente avaliar o que está retirando milhares de pessoas. Quando houve um embate filosófico aí no final do século XIX, embate não, uma conciliação desses pontos de vista entre Pike e Mazzini, eles diziam assim: nós temos que manter o povo fora da intimidade com Jesus. Alberto Pike chega a dizer assim: Lúcifer é Deus. Lamentavelmente, Javé também é Deus. Mas Lúcifer vencerá Javé. E uma das questões todas é manter-nos envolvidos com a nossa emoção, com as nossas paixões, com os nossos sentimentos, que nos distraem, que nos arrancam do relacionamento e da intimidade com o Senhor. Às vezes são coisas boas, como Marta mesmo, que estava fazendo muita coisa lá para tentar agradar ao Senhor e servi-lo, e ela se tornou implicante com a Maria e disse: Senhor, não se te dá que Maria fique aí quedada aos teus pés, enquanto eu estou aqui na labuta? E Jesus disse: Marta, Marta, tu te preocupas, tu te angustias com muitas coisas, e uma só que é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Neste mundo, nós precisamos ter discernimento e buscar a revelação daquele que nos basta e nos satisfaz. Bem cedo hoje de manhã, quando nós estivemos aqui na reunião, um jovem que nós estamos acompanhando nas suas lutas, um menino que gosta de esportes, ele disse: Glênio, você não pode imaginar o que tem acontecido comigo. E nós batemos um ligeiro papo, quando ele mostrou que ele está sendo consumido. Ele disse: filho, deixa eu lhe dizer uma coisa. O meu iPhone, ele não aguenta 2 dias de uso. Aliás, para dizer a verdade, num dia bem apertado, ele vai embora. Acaba toda a bateriazinha dele.
e eu tenho que plugá-lo em Furnas, porque sem Furnas meu iPhone é consumido. E você está buscando energia onde? Em quem você tem buscado o poder? É isso que nos consome. Eu tenho enfrentado algumas lutas muito grandes nesses últimos dias, e é onde eu vou encontrar força para superar as tribulações e as lutas, senão naquele que não perde uma energia sequer, que não se cansa nem se fatiga, e que faz o cansado ter forças, e faz ao que não tem vigor correr a maratona em rumo da Nova Jerusalém. Então, queridos, nós temos aqui nesses textos um quadro. A gente não precisa entrar nos detalhes, mas é um quadro de conflito, de paixões. Olha, só para lembrar de novo, Seleuco e Ptolomeu eram amigos da mesma escola de Filipe da Macedônia. Fizeram a mesma escola superior de guerra. Eram companheiros e um autor diz que eles eram tão amigos que eram amantes. Mas por causa do poder, da fama, da glória, tornaram-se inimigos figadais. Perseguidor um do outro. Estrategistas. Você, lendo o texto, você vai ver o filho do norte casou com o filho do sul para tentar acordo. Que acordo que deu? Não dá acordo, porque o único acordo que pode acontecer é quando a cruz mata a egolatria, a egomania. Quando retira de nós a prepotência. Os versículos 5 e 6, vamos dar uma olhadinha rapidinho por eles, descrevem a guerra que durou cerca de 2 séculos entre estes dois amigos, esses dois últimos reis e os seus descendentes. O primeiro, o sul, Egito, será forte, como também um dos seus príncipes, ou dos seus principais, que era o Ptolomeu, amigo, porque o outro era mais próximo, se tornou muito íntimo dele e se tornou o que ficou para o Egito. Este será mais forte do que ele e reinará, e será grande o seu domínio. O domínio do Egito se tornou mais grande, para usar uma forma errada do português, mas porém enfática. Ele se tornou muito grande. O rei do sul era o Ptolomeu, e ganhou muito poder sobre a Síria, e estes eram aliados e se tornaram antagonistas. Amigos de hoje podem ser inimigos de amanhã. Só a morte em Cristo pode destronar os reizinhos que vivem em nós. Se não houver esse milagre, não tem jeito. Os conflitos na terra começaram com Caim e Abel. Começaram no íntimo. Depois ele passa para casa. Irmãos que se antipatizam, e começa cedo. Às vezes o irmão e a irmã não se dão, vão para a escola. Essa semana uma garota em Brasília foi esfaqueada por outra por causa de gangue de escola. O
policial disse que não tem mais como ajeitar. O professor estava apavorado. Vai para o bairro, vai para a igreja, vai para a cidade, vai para o estado, vai para o país, vai para o mundo. Eu me lembro do dia que o ex-presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, esteve na Jordânia e disse na presença dos sheiks, numa palestra que ele estava fazendo, essa guerrinha. Chamou uma guerra que começou entre dois irmãos na barriga da mãe, entre Jacó e Esaú, de guerrinha. Eu, num dos meus livros, disse: quanta santa ignorância. É um conflito que existe entre a invidere e a admire. São duas palavras latinas. Admiração, quando você olha para alguém e você percebe alguma coisa diferente nele. E você então tem uma outra coisa que vem atrás da admiração, que é a inveja. As duas palavras têm o mesmo sentido, admiração e inveja. Admiração, eu vejo algo que sobressai e que eu gostaria de ter. E quando eu não tenho, eu invejo, invidere. Eu vejo, mas não tenho. E aí dá uma dor de cotovelo. E o que eu faço? Eu faço tudo para destruir aquele que tem o que eu não tenho. A inveja foi muito grande de Seleuco contra Ptolomeu, porque Ptolomeu se sobressaiu, se tornou maior. E o grande é um problema para nós. Só o Evangelho para retirar a barreira da inimizade, as contendas, as diferenças. Só o Evangelho é capaz de fazer com que a guerra que está no nosso íntimo seja removida. Porque senão, aquilo vai entrando e vai corroendo. O pecado deforma o ser humano. A família, no máximo que faz é informa a criança, põe numa forma. A escola consegue informar, até tenta educá-la, mas não pode. A religião reforma e retira o homem da cadeia. A cadeia só contém a pessoa e conforma o sujeito na prisão. Mas o Evangelho transforma e torna o homem um novo ser. O Evangelho tem esse poder de tirar Saulo e colocar Paulo. Ou seja, Saulo era um homem ensoberbecido, arrogante por causa da sua religiosidade. Ele é um perfeccionista, um homem exuberante dentro da sua religiosidade, porque ele diz que quanto ao rigor da lei, ele era irrepreensível. Ele coloca o seu currículo e diz que ele era da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, ele era quanto ali fariseu,
E ele coloca uma dimensão, mas no caminho de Damasco ele foi nocauteado. E no lugar de Saulo veio Cristo habitar nele. Por isso que esse nome Paulo significa homem pequeno. E Saulo era o nome do primeiro rei de Israel, que era da tribo de Benjamim. Então, essa desconstrução é o milagre da cruz, que remove de nós as presunções de sermos importantes ou de sermos visíveis, de sermos pessoas que mereçam a consideração. Esta guerra, ela perpetuou-se até o surgimento de um cara que foi, depois nós vamos ver no versículo 21, que foi o grande estrategista para tentar demover e destruir o povo judeu, que foi Antíoco Epifânio IV. Este cara, a gente vai dar uma passada domingo que vem, ligeira, porque o seu e o meu problema é depois estudar isso. Temos muita coisa na Bíblia. Eu só estou querendo levantar estas questões sobre a iniciativa dessa questão do poder. Se você olhar ligeiramente aqui, PT atualmente, fora do poder, e essa guerra que tem lá no Congresso Nacional, tira Dilma, bota Dilma, fica aqui, fica acolá, isto é a mesma coisa de lá. Se você der uma caminhadinha para os Estados Unidos no tempo de Richard Nixon, foi um processo igual. Agora, o primeiro-ministro da Inglaterra caiu, é um processo que vem corroendo as entranhas. Porque a democracia foi montada por um cara que conviveu nesse período que chamava Clístenes e Péricles. Os dois montaram esse princípio para estabelecer uma nova ordem no mundo contrária ao Cristo. Eu vou saltando aqui, porque senão a gente vai ficar batendo a cabeça com muita coisa aqui, mas eu queria só deixar assim mais claro, que só a cruz de Jesus Cristo pode acabar com a altivez do nosso coração. Ptolomeu III, irmão de Berenice, depois do assassinato da sua irmã, ele se levantou e atacou a Síria e tirou tudo que fosse possível. Tinha uma lava-jato lá na época que conseguiu detectar que as empreiteiras, se você pensa que isso é coisa nova, eles construíram um canal para ligar o Mar Morto a uma das cidades da Síria, Mar Morto não, perdão, o Mar Vermelho a uma das cidades da Síria, que é o precursor do canal de Suez. E você, para saber como é que era feito os acordos, não tinha, tinha envelope marcado, só que não era envelope, era escrito em argila, e enrolado aquilo de uma maneira que em pergaminho e em couro de cabra, e era entregue para que houvesse os acordos. Mas você pensa que Odebrecht é coisa nova? Tem nada de novo, isso faz parte de uma ordem
de corrupção. Eu estava ouvindo de uma psiquiatra, ela fez uma análise, assim, um tanto rápida, da curva de Gauss, questão estatística, e colocou as percentuais não tão assim precisos, porque nós temos os padrões que são estabelecidos ali matematicamente, mas ela deu uma conotação seguinte: 10 do 100%, 10% da curva positiva, mais 10% do top da curva de Gauss, é de gente de índole honesta. É gente que é honesta. Por que é honesta? Ninguém sabe. É honesta. Devolve a carteira que acha no banheiro com $10 mil. É um operário do aeroporto, mas ele é honesto. É honesto. 10% tem uma índole voltada à educação familiar, princípios. Ele é honesto. 10% da curva para trás, do rabo da curva, é amoral. Não tem nada que forme. Ele é aquilo mesmo. É lixo. E 80% que fica ali no meio precisa de referencial. Por quê? Se ele não tiver referencial, ele pode ir para os amorais. Se ele tiver referencial amoral, ele vai comportando-se assim. Ou então ele pode ir para o lado dos positivos, se tiver referencial positivo. Eu estava conversando com um casal, em que a esposa disse assim: o meu marido, que é um expoente do judiciário do Brasil, o meu marido, ele é incorruptível. Eu, tenho uma tendência para pegar para cá. Se não fosse o meu marido, aí ela contou uma história. Quando nós fomos para uma cidade, a cidade onde ele se tornou importante juiz, e tinha um apartamento dele. Mas tem na lei, a lei faculta um dinheiro para moradia. A lei diz que eles podem ter esse auxílio moradia. Aí ela disse: vamos pegar o auxílio moradia. Ela disse: isso está na lei. Ele disse: mas não é moral. Não é porque está na lei que nós devemos pegar. E ela disse: não, mas todo mundo pega, mas todo mundo não significa que seja moral. O que eu quero dizer com isto é que o nosso referencial não tem outro a não ser Jesus Cristo. O caráter de Jesus é que tem que formar o nosso caráter. E não as nossas preferências, os nossos pontos de vista. O que nós vimos nesse texto, o que nós vemos aqui nesse texto, vamos dar uma rapidinha passada. Eu tenho mais uns, acho que 10 minutos, eu faço uma rapidinha. No verso 7 e 8, 7 a 9, é o assassinato, né? Mas de um renovo da linhagem dela, é da Berenice, que casou, uma casou com, a do norte casou com o sul. Um se levantará em seu lugar e avançará com o exército do rei do norte e entrará na sua, vamos dizer aqui, o
o rei da Síria, e entrará na sua fortaleza e agirá contra eles, os do sul, e prevalecerá. O Egito será... Aí vocês vão ver a guerra de Magnésia, aquelas guerras todas do tempo deles. Isso tudo está na história. E Deus mostrando, ó, vai acontecer assim, vai acontecer assim. Eu só quero lembrar o seguinte. A palavra de Deus diz assim. Sabendo isto, sabendo o quê? Que o nosso homem velho foi crucificado com Cristo. Foi ou não foi? Por que que foi? Por que que foi, gente? Porque Deus não pode mentir. Eu vejo nesses detalhes aqui, Deus contando as coisas que iam acontecer, e aconteceram ipsis literis, significando tanto quanto, e hoje o Fernando Prison, ao trazer-nos o estudo precioso pela manhã, mostrou que nós não somos o que nós pensamos ou sentimos, nós somos aquilo que Deus, na sua palavra, diz a nosso respeito. Porque nós vivemos pela fé. Eu posso dizer que eu hoje estou assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Em que base, cara, você está assentado? Na base da palavra de Deus. Então aqui nós temos, descrevendo também os seus, levou os deuses, aqui multidões de deuses, de prata, de ouro, prata e bronze. E tinha de ferro também e pedras preciosas. Ontem, depois da vitória do Brasil, eu mandei um WhatsApp para o Rogério. Eu vou falar aqui, ele vai escutar isso depois. E eu disse, meu filho, ouro na Bíblia representa a divindade. A prata, a redenção. O cobre, o sacrifício. Que o sacrifício do cordeiro redima você de toda a ideia de divinização. Porque agora os holofotes do mundo estão sobre você. Filho querido, lembre-se do Cordeiro de Deus. Cuidado com os holofotes e com a fama. Hoje ele me respondeu com muito carinho. Meu pastor, é isto que eu preciso. Que a glória do Senhor se manifeste. É bom a gente ganhar uma medalha de ouro, mas é bom, melhor, você olhar para o Deus Todo-Poderoso, que na Bíblia estava representado no Santo dos Santos com uma arca de ouro. Eu me perdi um pouquinho aqui, mas vou acertar. Vamos, então, aqui a multidão dos deuses que estão nas medalhas, deuses que estão no coração, deuses que são expressões de sucesso. Versículo 9, rapidinho, mas depois este avançará contra o reino do sul, Egito, e tornará para a sua terra. Aquele rei vai voltar para a sua terra, o rei do norte. Vamos rapidinho, depois eu não vou entrar nos detalhes. Então, os seus filhos farão guerra, e aí foi uma guerra atrás do outro, mata a prima, mata a mulher do primo, mata o irmão, e mata, mas uma matação que ficava poucos meses no poder e já era destruído, e isso você vai ver, por exemplo, na Revolução Francesa, o que aconteceu, foi igualzinho.
o Diderot é morto por Robespierre, e aí um mata o outro, até que Napoleão disse assim, acaba com isso aqui. É a mesma coisa. Eu estava orando hoje pelo nosso Moro, que tinha ido lá para as Olimpíadas, para o final. Eu disse, Senhor, guarda ele, vigia esse moço, porque tem tanta gente com vontade de acabar com aquele juizinho. Meu Deus, guarda ele, que ele se camufle bem para não passar. E olha, gente, esse sistema aqui foi um arraso. Mas isso aí perdura até hoje. Essa guerra não vai acabar enquanto o Cordeiro não puser o pé dele no Monte das Oliveiras. Não brinque com Bíblia. Não pense que isso aqui, Rússia, Estados Unidos, estão à parte desta realidade. O umbigo do mundo é isso aqui. O resto é periferia. E tudo converge para cá. Pensa que Papa está falando lá em Roma, está aqui, ó, está aqui ligado. Vamos para frente mais um pouquinho, só rapidinho. Então este do sul, do norte se exasperará e sairá pela peleja contra o do norte e porá em campo grande multidão. Aqui foram mais ou menos 1 milhão de pessoas que foi morta só nessa guerra. Mas a multidão será entregue nas mãos daquele, sul e norte, Egito e Síria. Correndo, a multidão será levada e o coração dela se exaltará, e ele derribará miríades, porém não prevalecerá. Essa questão de exaltar a multidão é isto que faz o Maracanã. Você não vai ver isto em uma obra do Espírito de Deus, movido por carne. Você vai ver a obra do Espírito de Deus, uma alegria que ela bate de dentro para fora, mas sem essa coisa na base de... Sou até capaz de matar o outro quando saio da vitória do Corinthians com Palmeiras, porque eu não posso admitir. Meu time perca. E aí, porque o rei do norte porá no campo multidões, primeiro, e ao cabo de tempos, anos virá, passa, abundantes provisões. Isso aí depois, não quero entrar em detalhes, vamos lá. Naquele tempo se levantarão muitos contra o rei do sul, e também os dados, a violência dentro. Aqui há um problema. Esse teu aqui, que pode estar ligado ao povo de Deus. Que de repente começa a se tornar humanista. E começa a querer glória para si. Há um velho hino que canta glória para mim. Quando o seu rosto mirar, que grande glória será para mim. Gente, glória só pertence ao Cordeiro. Não tem glória para mim. Essa questão de você ficar importante, isso é tão perigoso. E todos nós sofremos com isso, por isso precisamos todos os dias, ou melhor, todos os segundos, levar o morrer de Jesus para que a vida de Jesus se manifeste no nosso corpo mortal.
tanto diante do elogio quanto diante da crítica. O elogio porque nos exalta e a crítica porque nos deprime. E nós precisamos da libertação disto para que Cristo seja o tudo, porque a nossa referência não é a ponta de lá nem a ponta de cá. A nossa referência é a cruz de Cristo e a obra de libertação que Cristo nos dá. E aí, vamos para frente mais um pouquinho, o rei do norte virá, levantará baluartes, ele construiu uma barricada de terra para poder passar com os arietes e jogar. Os braços do sul não poderão resistir, nem o seu povo escolhido, nem o povo escolhido, nem o povo escolhido. Que povo escolhido é esse? É o povo judeu. Pois não haverá força para resistir. Eles entraram em Israel, ou melhor, na Palestina, ou melhor, na terra de Canaã, ou melhor, o que você quer que eu dê o nome? Tá bom? Um desses lugares aí que entrou e dominou e acabou com muita gente. Não tinha força para resistir, como nós também hoje não temos força para resistir. Sabe como é que está entrando hoje? Através de filminhos de criança, para fazer a cabeça das crianças. Eu não vou contar agora um caso de uma mãe que o filhinho estava tendo uma propensão, ela foi descobrir e o Senhor mostrou através de filminhos que a criança assistia. Mas é inocente, gente. Inocente? Não tem nada inocente. Você que é mãe, olha o que suas filhinhas estão assistindo. Você que é pai. Hoje eu falei para minha filha, conversando com ela pelo FaceTime, com o netinho vendo. Filha, cuidado com os filmezinhos que o Felipe vai assistir. Porque se faz a cabeça com facilidade. Quando você der fé, já foi. E aí, o que, pois, vier contra ele, fará o que bem quiser, ninguém poderá resistir a ele, estará na terra gloriosa, e tudo, terra gloriosa é a terra de Deus, é o povo de Deus, e tudo estará em suas mãos. Porque no governo do anticristo será assim também. Não pensa que vai ter resistência. Graças a Deus que na minha percepção, ainda que seja estúpida, é que nós não vamos estar aqui. Quem crê no Senhor vai ter que sair daqui. Eu penso assim, pode ser que não seja. E se não for, eu vou ter que passar. Mas eu estou esperando ele não passar por isso. Resolverá vir com a força e todo o seu reino entrará de acordo com ele, dará uma jovem casamento. Aqui é a Cleópatra, a quarta, não é a Cleópatra do Marco Antônio, não, é a bisavó, trisavó dela. Para destruir o seu reino, isto, porém, não vingará, nem será para a sua vantagem. Porque Deus está trabalhando na história. O cara pensa que está fazendo tudo, mas quem está governando toda a história é o Senhor. Um pouquinho mais para frente, depois se voltará para as terras do mar, vai para a Itália, vai para a região da Grécia, mas um príncipe fará cessar-lhe o opróbrio e ainda fará cair esse cara aqui, Seleuco. Esqueci o nome dele agora. Ele foi Filópater. Achei porque estava no iPad. Amigo do pai, Filópater. Na verdade, ele tinha um casinho com o pai. Isso aí é um troço que eu nem posso contar para vocês o que acontecia. Eu já tive uma vez... Meu Deus. E aí, mais para frente, um tiquinho... Então voltará para fortalezas da sua própria terra,
mas tropeçará e cairá e não será achado. Foi quando, numa das guerras, ele foi aniquilado. Né? Terminando do verso 20, levantar-se-á depois, em lugar dele, um que fará passar. Esse daqui era o exator. Essa palavra é muito interessante. É aquele que cobra imposto em excesso. Não sei se você conhece alguma coisa dessa. Você sabe que o imposto que foi estabelecido pelos egípcios era 20%. Quando José do Egito conseguiu aquele poderio para o faraó, se pagava 20%. No Brasil, foi estabelecido isso no tempo de Dom Pedro I, que aí o povo chamou os quintos dos infernos. Agora, hoje, com 2 quintos, eu não sei onde é que nós estamos. Hoje nós pagamos mais de 40%, eu não sei se chega a isso tudo, mas... Hein? Chega a isso? Pois é. Esse exator pela terra mais gloriosa do seu reino, mas em poucos dias será destruído, e isso sem ira nem batalha. Só para guardar isso aí, depois você vai estudar isso aqui, que no Salmo 2, para fazer a ponte, no Salmo 2, ele diz lá que eles se levantam, conspiram contra o ungido de Deus. Mas o Senhor do céu ri-se deles. E o Senhor dos céus diz para os reis: curvem-se e beijem o Filho. Porque tudo o que Deus tem para nós está no Filho. Deus falou aos profetas de várias maneiras, mas nesse tempo Ele nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. É o Filho. Por isso, proskinel é curvar-se e beijar a mão do Filho. Adorar. Adorar. É você e eu nos curvarmos à soberania suficiente de Jesus Cristo. A história está nas suas mãos. E Ele tem uma obra perfeita realizada na cruz. E é para destronar o meu reizinho. Aquele que me faz prepotente, arrogante, estrategista, criador de caso, problemático, divisionista. Isto é obra do homem caído, produzida no inferno. Porque o povo de Deus conhece uma coisa chamada o óleo precioso que desce sobre a cabeça, que desce pela barba de Arão, que desce até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que faz com que o rio Jordão desça e desça e desça até o Mar Morto, gerando vida nos seus vales e trazendo saúde para a terra. O Senhor nos dê graça de compreender Evangelho, mas detestar religião, que é obra maligna, que gera essas divisões todas. Livraria PIB Londrina. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, filosofia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das quase 4.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais.
Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, às 13h30 da tarde, às 6 horas. Endereço: Avenida Paraná 76A, próximo ao Calçadão, no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 e acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.